Dois. João Vitor. O Guilherme, ele tem, assim, um olhar bem carismático, assim. Ele consegue transmitir no olhar o que ele quer. O Guilherme, ele gosta de assistir televisão, gosta de brincar com joguinhos educativos, assim, ele tem uns potes, né, potinhos assim de montar, gosta de escrever, desenhar, pintar, isso daí ele ama fazer, jogar videogame, essas coisas de criança. Ele teve paralisia cerebral, foi em virtude do parto. Era para ser um parto normal e em virtude dessa demora acabou sendo muito prolongado, né, o tempo de espera, e era para o médico ter partido para cesárea e ele ficou com falta de oxigênio no cérebro. Geralmente a paralisia cerebral ela atinge alguma área, ou a parte motora, a parte de inteligência, ou os dois. Graças a Deus o meu filho, né, atingiu só a parte motora, a inteligência dele é preservada. Ele tem espasticidade e distonia. Espasticidade é aquela coisa de se jogar para trás, assim, ter uma força assim, contrária à vontade, né? E distonia é aquele movimento involuntário, que às vezes ele quer pegar algum objeto, mas a mão não vai, né? Não segue o estímulo do cerebral. O azul. O que tu quer que desenhe? Casa. Ele não senta sozinho sem o apoio, a cadeira dele precisa de uma adaptação. Ele não anda também, né? Não engatinha. Então vai. Ó, tá chegando. Vai. Chegou. Agora liga. Vai, pode ligar. Não quer ligar? Liga. Opa. Vai, com a mão. Tá achando o botão? Então vai. Ligou. Será? A gente estava muito contente esperando. E de repente houve esse erro médico, né? Não derruba, né, Gui? Ó, Stephanie, ele não vai derrubar. Tá bonito, Gui? Ah, derrubou, Guilherme! Todo mundo pensa assim, pô, acontece com os outros, mas comigo nunca vai acontecer. E quando é com a gente fica chocado, porque a gente não está preparado para isso, ninguém está preparado. É um filho que a gente queria, né? É uma coisa planejada, a gente estava com tanto amor, como que a gente vai poder rejeitar um filho? Não existe essa possibilidade, né? Lá em São Paulo a gente tentou colocar ele em escolas particulares, até por não ter vaga em escolas da prefeitura. E não houve uma aceitação. A gente ficou muito chateado com isso, muito frustrado por ver o despreparo de escolas particulares nessa questão. Algumas escolas a gente percebeu até um certo preconceito por parte da direção das escolas, né?
E quando a gente voltou, foi conversado de novo essa questão da escola, o que foi colocado para a gente que era mais viável uma escola pública. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ela trabalha na perspectiva da inclusão. Todas as crianças, independente de sua condição física, mental, sensorial, socioeconômica, elas devem estar no ensino regular. Para que elas estejam no ensino regular e estejam bem, nós temos como política o atendimento educacional especializado, que dá apoio, que provê os recursos, os serviços, para que essa criança tenha acesso ao conhecimento escolar. Hoje ele tem 5 anos e está estudando no prézinho do ensino normal. E a gente foi conseguir vaga nessa escola no aeroporto, né? Dali no show. E a gente foi muito bem recebido. Foi a primeira vez que a gente chegou lá, a diretora abriu vaga e abraçou assim, sem preconceito, sem medo nenhum. Quanto mais cedo uma criança está com as outras crianças, né, de acordo com sua idade, com seu tempo, com seu ritmo, compartilhando os mesmos espaços, as mesmas brincadeiras, as mesmas atividades, mais cedo ela se desenvolve. Se ficar só na família, ele não vai perceber o mundo que tem lá fora. Né? E a educação infantil, ela faz parte desse mundo lá fora e que bom que ele está ali, está inserido naquele meio, está participando das atividades, das brincadeiras, da parte pedagógica, que né, é a nossa função, está fazendo isso aqui. E a parte da interação com os outros, com os amigos, com os outros adultos, com os brinquedos, com o material, com a sala. Isso tudo é importante que comece já pequenininho. A educação infantil é um espaço fértil para desenvolvimento de habilidades e competências, né? Porque o currículo da educação infantil é o autocuidado, a criança aprender a cuidar, a comer, os hábitos de higiene, né? A participação, o desenvolvimento físico, motor, através dos jogos, das brincadeiras, do espaço de brincadeiras espontâneas, do espaço lúdico, do brincar de faz de conta. Isso é importante para todas as crianças. A criança com deficiência neuromotora, que tem dificuldade de movimento, de locomover-se, ela participando disso na escola com outras crianças, então as possibilidades de viver, né, a fantasia, de brincar e de ser feliz mesmo. E as crianças são muito felizes quando elas podem compartilhar com seus pares. Quando a mãe veio fazer a inscrição do Guilherme para a seleção das matrículas, nós sentimos assim um receio da mãe em deixar o Guilherme. Né? Existia aquele medo, ela não estava tranquila. Nós tínhamos um pouco de receio, né? Porque a gente em casa, a gente se comunica muito bem com ele. Eu, minha esposa, minha filha, e quem faz parte da família assim, se comunica bem com ele. Mas a gente tinha um pouco de receio em saber como que as professoras lidariam com essa situação. Porque é uma situação nova, né, para as professoras, tal. A gente não sabia se essa comunicação dele com as professoras se ia garantir para ele, por exemplo, coisas simples como tomar água, por exemplo, essas coisas, né, necessidades básicas. Quando ele chegou, a gente ficou pensando, que legal, será que ele tem algum entendimento do que a gente vai falar ou não? Porque a paralisia cerebral, de repente, podia ter atingido o cognitivo. Mas no primeiro contato com a família, eles já explicaram que o cognitivo dele é preservado, né? Ele entende tudo que a gente fala. A partir desse momento, a gente já começou a pensar. Então, se é motor, a gente tem que se organizar com a questão do espaço, organização, com a questão do atender ao acesso, né? Acessibilidade nesse momento. Como é que ele ia fazer? Para estar indo para o parque, para estar fazendo uma brincadeira, para estar escrevendo. No primeiro momento, o olhar dele já dizia tudo. Que ele estava gostando, que ele queria vir para a creche, ele se identificou muito comigo. Aí está. A estátua já está dando gargalhada, nem vale. Na cabecinha das crianças, assim, é um pouco estranho, diferente, há um olhar atento, um olhar de investigação. E a partir da convivência, da interação no dia a dia, eles vão entendendo essa diferença, essa coisa que é específica dele. E aí a gente também vai tendo essa parceria.
Como professora, eu tenho o dever de estar explicando que ele tem uma paralisia cerebral, explico para os amigos que ele tem uma dificuldade, mas ele está junto com a gente e a gente pode ajudá-lo. E as crianças interagem sim. E esse olhar que eles têm, essa interação no dia a dia, é um olhar sem preconceito. Com certeza não tem nenhum. Criança com criança não vê esse preconceito. Vê esse olhar investigativo do diferente, mas não tem o preconceito. Acertou! É preciso que a escola promova essa interação da criança com esse comprometimento motor, com esse ambiente escolar e com as criancinhas, as demais criancinhas que estão ali ao redor dela. Paralelamente, que ela tenha um mobiliário escolar adequado à sua necessidade. Então, por exemplo, hoje é inconcebível uma criança que utiliza a cadeira de rodas não ter essa cadeira adequada à sua necessidade. Entra uma parceria com a área clínica, porque é o fisioterapeuta que especifica essa cadeira de rodas, e entra uma parceria com a educação, porque é a educação que compra esse mobiliário, como ela compra um mobiliário, uma cadeira, uma mesa comum para qualquer escolar. A escola tem que ter realmente um projeto político-pedagógico que atenda a essa questão da diversidade, né? Que consiga enxergar as pessoas diferentes. E isso parte muito pelos profissionais que trabalham nela, pela sensibilidade que ele tem de perceber as diferenças, né? Que hoje não é só a questão das crianças que têm necessidades especiais, né? Mas outras crianças de etnias diferentes, né? Raças, todas as pessoas têm direitos iguais. E a gente tem que ter um currículo realmente que contemple essa igualdade. A universidade, ela tem um papel muito importante nesse processo, porque cabe às universidades brasileiras, né, a formação inicial do professor. E hoje nós temos um avanço de projeto político-pedagógico das universidades, né? É recente, é de 2006 essa legislação. Hoje, a educação especial, ela tem que ser uma disciplina prioritária, antes era optativa. Com relação à educação infantil, a gente tem feito alguns cursos, participado de alguns seminários, né? A própria prefeitura tem oferecido alguns encontros de formação e, particularmente, a gente vai buscando também algumas leituras e livros e conversa mesmo com outros profissionais, trocando experiência, buscando conversar com a família, tentando também ver quais são as reações dela com o grupo, né? Quais as interações que acontecem, como eles reagem a esse diferente que chegou, se é que é diferente, porque de repente para eu professor é diferente, mas para a criança é natural e tranquilo. O prazer da criança é o que eu tenho que buscar. Estar ali, porque se ela não tem prazer, não tem alegria, não tem euforia para estar vindo para a creche, para estar buscando um crescimento para si, não vai adiantar eu planejar, eu buscar na proposta pedagógica ou eu buscar uma formação se eu não estou atendendo e não estou deixando ela feliz. Então acho que o meu pensamento vai nesse sentido. Qual é? Esse? Então vai, vira aí. Força, desgruda. Desgruda, a Luísa ajuda. Grudou, bota lá. Lá em cima. Ih, formou pague? Não. Eu não, vira outra ainda, seu espertinho. Na perspectiva da inclusão, nós não temos como ênfase a dificuldade daquela criança. Nós temos como ênfase o potencial. Então, se nós temos uma criança que só movimenta a cabeça ou os olhos, é naquele movimento que a gente vai ver uma alternativa de comunicação. Como é que a gente sentiu que ele estava se adaptando? Com a convivência das crianças, elas iam apontando, né? Os amigos iam apontando o que ele estava querendo. Com o olhar, a gente entendeu que ele demonstrava o que ele queria. Isso foi uma percepção logo no começo, que ele não falava, mas com o olhar ele sinalizava. Com o movimento da cabeça também, direcionando, né, para a porta do banheiro, para a mesa, para aquela caixa de brinquedo, para aquele carrinho. Então, a expressão e o movimento da cabeça, o sim, o não, eram alguns indícios que nos mostravam que ele estava comunicando. Se a criança é hipotônica, né, quer dizer, se ela tem dificuldade de segurar o lápis ou o caderno, então ela precisa de recursos especiais,
né, para ela poder ter acesso. Então, lápis engrossados, lápis mais leve, lápis mais pesado, o tipo de mobiliário que ela precisa, se ela precisa de uma prancha de apoio para pôr as letras, se ela precisa de alguns aparelhos que possibilite o pegar. Então, esse conhecimento, muitas vezes, ele vem da área das posturas, vem da área da fisioterapia, da terapia ocupacional, dos recursos especiais ou equipamentos especiais que essa criança precisa para ela ter uma mínima ação motora, né? Ou ela poder executar uma tarefa, uma atividade. Esse conhecimento tem que estar disciplinado dentro da sala de aula. Olha só, Gui, nós vamos brincar com o teu jogo da memória, tá, Gui? É esse que tem velcro, ó, Luiz, ó. Nós vamos grudar pro Guilherme olhar as figurinhas, tá bom, Rafa? A gente procurou ajuda, auxílio, né, da prefeitura, Que fez essa ponte, né? Que nos ajudou muito a construir essas ferramentas de trabalho. Nesse sentido vem, então, o jogo de memória com velcro, veio uma prancha onde a gente cola símbolos, que vem também uma participação da comunicação alternativa. Então, a gente procura organizar alguns símbolos, que é do dia a dia, né? Ir ao banheiro, ir fazer o lanche, ir para o parque. Pergunta aí o que tem na tua mão, vamos ver se ele conhece esse símbolo. Ô Gui, quer ir no escorregador? E aí o que ele respondeu? Que ele quer ir ou não quer ir? Quer. Isso, ele balançou que sim, balançou a cabeça. Com relação à cadeira também, né? Uma cadeira de rodas a prefeitura providenciou e o pai levou e fez uma adaptação, colocando uma prancha na frente, uma mesa com encaixe. E nessa mesa, então, é o apoio para ele estar fazendo as suas atividades de escrita ou com jogos. Ele tem também o recurso do lápis, né? Que o movimento de pinça, assim, a coordenação, a motricidade fina é bem descoordenada. Então, a gente já percebeu que quando ele faz assim, o lápis escapa. Então, a gente adaptou um tubo que é feito de EVA, um material, é um tubinho mesmo de EVA, uma borrachinha onde encaixa o lápis e ali fica uma espessura mais larga onde ele possa ter esse movimento de segurar, né? A coordenação dele ali fica um pouco melhor. Porque ele tem a limitação motora, mas não importa, eu vou estar possibilitando, eu posso colocar ele no meu colo e proporcionar um momento de dança e de brincadeira, de aventura e de movimento. Se eu não oportunizar esse momento para ele estar mostrando que alguma parte do corpo dele movimenta, eu vou estar privando ele, vou estar deixando ele de fora, excluído. E eu tenho obrigação e o dever de estar incluindo, porque isso é importante para ele. Olha o que tá colando! Valeu, parabéns! Olha lá! Colou, parabéns! A escola foi se adaptando conforme a necessidade dele. A diretora libera os professores para irem lá na fundação onde o Guilherme faz a fisioterapia, para poder aprender mais a forma de postura, como é que segura o Guilherme, como é que dá comida, como é que coordena os movimentos dos membros superiores. Enfim, todas as necessidades que vão aparecendo no meio do caminho, essas necessidades vão sendo supridas. O que vai trazer segurança para os pais é os pais poderem estar participando desse processo, deles estarem avaliando esse processo, dizendo, bom, como estão as atitudes, como meu filho está sendo tratado, quais são as estratégias que a professora está usando para incluí-lo no brincar, nas historinhas, no faz de conta. Se ele é uma criança com limitação motora, como é que nós vamos resolver o problema de sentar legal na sala de aula? Vocês vão procurar o seu nome que está perdido aqui no chão e vão colocar aqui na casinha onde está a sua letra que começa o seu nome. Nós temos também na rede auxiliares Vamos ajudar que acompanham ele. crianças com deficiência. O Heitor já Ele achou a não sua, vem pra cá, substitui então. o professor de sala de aula. O auxiliar, ele vai para a escola porque existe a criança lá com grave comprometimento motor que necessita dele. Mas ele Agora eu não vou chamar mais pode um, hein? impedir que essa criança se desenvolva, que essa criança interaja com as demais crianças. É o F?
É o G? Aí, Gui. Então vamos lá, eu te ajudo aqui segurando teu braço, ó. E a Rosane vai vindo. Vai. Vamos colando. Passa o dedinho, colou. Eu sou contra essa questão de diminuir o número de aluno de sala de aula, porque eu acho que não é um número de aluno na sala de aula que determina uma boa prática pedagógica. O que determina uma boa prática pedagógica é o conhecimento que o professor do ensino regular tem. Estrelinha, termina com... Em alguns momentos a gente percebe, sim, algumas dificuldades quando, na relação com ele, às vezes eu não consigo entender o que ele expressou. É uma dificuldade, mas isso eu vou buscando recursos e perguntando para a família, perguntando para outra prof que está junto, ou se algum amiguinho entendeu. Então, é uma dificuldade quando eu não consigo entender o que ele está expressando. Mas acho que isso é superável. Nesses 3 anos que ele está na escolinha, a gente viu uma evolução muito grande na vida dele, no cognitivo dele. A gente tem 2 Guilhermes, um Guilherme antes dele ir para a escola e outro Guilherme depois que ele foi para a escola. Porque ele melhorou até a comunicação dele conosco, coisas do aprendizado que ele tem aprendido, como letras, coisas assim, brincadeiras novas, o convívio social. Ele melhorou muito a coordenação motora, melhorou muito o equilíbrio. Antes era direto, ele tomava uma mamadeira atrás da outra, assim, que era a principal fonte de alimentação dele. Depois que ele foi para a escola, ele, por convívio, né, por ver as crianças comendo papinha, hoje ele tem vergonha de levar mamadeira para a escola. Ele hoje consegue apontar, mostrar o que ele quer, o que ele não quer. Né? Antes não, a gente ficava perguntando, questionando, Guilherme, tu quer? Né? E hoje ele consegue realmente dizer e expressar aquilo que ele quer e que ele não quer. Ele consegue, com a ajuda, com a mediação da professora, produzir o seu material, né? Da sua forma, da sua maneira. E eu acho que isso é importante, que a professora tenha esse olhar, tenha essa construção. Assim, somos diferentes. Eu penso que a escola especial não deve existir, porque a escola, o direito à educação é universal. Mas as instituições especializadas, tipo a PAI, Pestalozzi, os institutos de surdos, de cegos, eles têm um papel muito importante de parceria e de ajuda para o sucesso no processo de inclusão. É o papel do atendimento educacional especializado. No movimento inclusivo não faz mais sentido uma escola especial que, por exemplo, escolariza, certifica, tenta promover o conhecimento escolar dentro de uma escola que é só para crianças com deficiência. Isso não faz mais sentido e fere a legislação brasileira. Eu sei que com o meu conhecimento da pedagogia e da educação em si, eu posso estar proporcionando 1000 atividades, muitos momentos, mas em algum momento eu também posso estar errando. Porque o conhecimento físico, biológico, o que a doença, o que aquela criança está apresentando, de repente eu não conheço. Então eu vou ter que estar preparada para não cometer esse erro. E para isso eu tenho que buscar a formação, buscar a parceria da família. A gente tenta da melhor maneira possível, dar uma continuidade em casa e dar alguma instrução na escola. Em alguns momentos eu não conhecia as limitações, então eu acabava pegando ele de qualquer jeito e até prejudicando. Mas depois de algumas conversas com essa profissional, né, e com as outras, elas me mostravam posturas mais adequadas, movimentos que a gente pode estar fazendo, sentar com o peito recostado, abrir a perna para ele não fazer cruzada. Então, alguns movimentos, algumas atitudes diante da postura dele, eu aprendi com a fisioterapeuta. Com relação no pegar a mão, né, a motricidade fina, como a gente trabalha muito com massinha, com lápis, com pintura, né, movimentos de pinça, o dele fecha automático, assim, ou então abre muito. Então, ela nos mostrou que a gente pegando aqui na mão, puxando esse músculo, a mãozinha dele abre. Tem também a parte da comunicação alternativa. O que tu vai fazer na sala quando tu vem do refeitório? Olha lá. Tu vai passear, tu vai ouvir música, ou tu vai beber água, ou tu vai jogar. O que tu vai fazer? Tomar água? Gui? Vai ouvir música?
Eu ouvi música. Então é necessário essa parceria toda da escola, dos profissionais do ensino, com os profissionais da saúde, os orientadores e a família. Eles passaram a fazer parte do convívio do Guilherme como se fosse alguém da família também. Porque, na verdade, é isso que a gente pensa, né? Assim, que ele está ali como se fosse uma segunda família para ele. Eu já cansei de chegar na escola e pegar o pessoal da cozinha ali empurrando ele na cadeirinha, brincando, corre para lá. E ele feliz da vida, super contente com aquilo, né? De estar ali. A gente achou que ele não ia querer ir para a escola, por exemplo. Ele não quer voltar da escola. Quando está lá, ele fica feliz da vida, porque é brincadeira, para ele é tudo gostoso, né? Eu sei como é a minha vida hoje com ele, mas eu não saberia como seria a minha vida sem ele. Eu acho que seria muito pior sem ele. Então eu amo demais ele e todo mundo as professoras, os coleguinhas, a gente percebe esse amor também. Trabalhar com o Guilherme hoje é potencializar o ser humano que existe em cada um. Assim, respeitar o outro. A gente não tem nem palavras para explicar assim, né? Como é gostoso tê-lo vivo, como é gostoso acordar com ele, ele vem dar beijo e brinca e tudo. Nossa, isso daí supera qualquer obstáculo mesmo, assim, é muito gratificante. O futuro deles, assim, o amanhã, tá também um pouquinho na minha mão, tá na minha responsabilidade. E se amanhã ele vai ser feliz, ele vai se sentir um cidadão, uma pessoa com direitos e oportunidades, talvez eu vou estar proporcionando isso agora. O que está escrito aqui? Guilherme. Aí, campeão! Valeu!